Vejamos os fatos. Até agora verificamos o seguinte: nem as comunicações dos espíritos, nem o testemunho dos povos, nem a convicção da antiguidade, nem o ensino de Cristo, nem a pregação dos apóstolos, nem a fé dos primeiros cristãos, nem os escritos dos santos padres nos forçam a aceitar a teoria das sucessivas vidas corpóreas. Quanto à doutrina de Cristo e à fé do cristianismo primitivo, temos até com evidência o contrário. Mas os reencarnacionistas são tenazes, não se dão facilmente por vencidos. Apresentam-nos, colhidos dos anais do psiquismo, inúmeros fatos que, como eles propalam, provariam com toda a evidência a realidade das nossas sucessivas encarnações. E contra fatos não há argumentos. Calem-se, pois, os cristãos que não suportam ouvir falar em palingenesia, cale-se o próprio Cristo com suas impias mensagens sobre o inferno, o demônio, a ressurreição e a redenção mecânica dos homens por sua paixão e morte. Envergonhem-se os filósofos e pensadores que ainda continuam tão distantes da filosofia metensomatósica, pois, contra todos eles os partidários e advogados da pluralidade das vidas apresentarão não argumentos, mas fatos. E eis os principais. 1. A restituição da lembrança das vidas passadas. Albert de Rochas e outros conseguiram provocar a recordação de várias encarnações anteriores por meio de sonos hipnóticos. Pode-se, portanto, demonstrar experimentalmente a existência de outras vidas terrestres no mesmo indivíduo. 2. Os rênios só podem ser o resultado de longa evolução anterior, portanto de muitas existências já vividas por eles mesmos. 3. As crianças prodigiosas, que, sem experiência e instrução na vida atual, conhecem matemática, música, etc., fato que seria explicável unicamente pela reencarnação. 4. As reminiscências, a facilidade com que certas pessoas aprendem provaria que elas estão apenas acordando, recordações, de coisas já conhecidas em vidas anteriores. 5. As recordações de certas crianças, ainda pequeninas e sem nenhuma experiência e que, não obstante, contam por vezes histórias repletas de dramática animação, só são inteligíveis, dizem, se admitimos que elas falam de experiências anteriores à encarnação atual. 6. Os iniciados, Pitágoras, Empédocles, Buda, Blavatsky e outros que, em estado de vigília, em plena posse de suas faculdades, se lembravam perfeitamente das vidas anteriores. 7. As semelhanças, duas pessoas, uma das quais nasceu algum tempo depois da morte da outra, são impressionantemente semelhantes entre si, prova de que se trata da mesma pessoa em diversas encarnações. 8. Os sonhos. Certos sonhos seriam absolutamente inexplicáveis a não ser como recordações espontâneas daquilo que já vivemos em outras vidas corpóreas. 9. A paramnesia. Encontro-me, pela primeira vez, em determinado lugar e, subitamente, tenho o estranho sentimento de que, já vi, aquilo. O reencarnacionista me esclarece facilmente, é que vi aquilo em outra encarnação. 10. As tendências e inclinações. Certas pessoas, desde a infância, sentem forte inclinação para determinada profissão, arte ou ciência, é que, ensinam os reencarnacionistas, elas, em existência anterior, cultivaram a música, o desenho, a matemática, a engenharia, etc. 11. As simpatias ou antipatias. Acontece sentirmos viva simpatia ou antipatia por certas pessoas até então totalmente desconhecidas. Os reencarnacionistas justificam isso com facilidade. Éramos amigos ou inimigos em vidas anteriores. 12. Os instintos. Gostamos de alguma coisa ou a repelimos, instintivamente,
também isso seria prova de hábitos profundamente arraigados na nossa natureza e que só aos poucos, com a lenta evolução da nossa natureza, se firmaram em nós. Portanto, vidas anteriores. São estes os principais fatos psicológicos que dão aos reencarnacionistas inefáveis satisfações intelectuais e abundantes oportunidades para elucubrações filosóficas sobre nossas pretéritas encarnações. Estamos em plena psicologia. Quem conhece ao menos um pouco da moderna psicologia científica e experimental, estudada hoje nas universidades do mundo inteiro, perceberá sem demora que os reencarnacionistas apresentam uma psicologia totalmente outra, muito menos complicada, é verdade, facílima mesmo, mas com todas as características das psicologias propriamente primitivas. A afirmação fundamental dos reencarnacionistas diante de todos estes fatos se resume na seguinte tese: só a pluralidade das existências é capaz de explicar satisfatoriamente os mencionados fatos. Tenhamos, pois, a paciência de acompanhá-los, passo por passo, também nestes argumentos. Evidente que uma investigação exaustiva e científica destes fatos nos levaria a elaborar um longo tratado de psicologia. Mas não é esta a finalidade da presente brochura. Nem somos nós o primeiro a examinar o assunto. Numerosíssimos psicólogos, das mais diversas correntes filosóficas e religiosas, já analisaram os mesmos fatos. Pois certos acontecimentos, como, por exemplo, o sono hipnótico, a paramnesia, a simpatia ou antipatia à primeira vista, o gênio, o menino prodígio, o instinto, certas tendências inatas, etc., são interessantes em si e provocam a curiosidade da psicologia independentemente dos postulados reencarnacionistas. A moderna psicologia experimental não surgiu do espiritismo, mas os fautores de metensomatose se aproveitaram apressadamente do material acumulado pelos psicólogos para explorá-lo em seu favor. A nós, para a nossa finalidade, basta-nos agora perguntar aos psicólogos se é mesmo verdade que aqueles fatos são compreensíveis unicamente pela teoria das reencarnações. Aliás, conhecidos psicólogos, como Palmes, Siuek, Pudic e outros, já se deram também ao trabalho de comparar os resultados da psicologia moderna com as primitivas explicações apregoadas pelos defensores da pluralidade das existências. 1. As provas experimentais, pelos sonos hipnóticos. O reencarnacionista Mário Cavalcante de Mello resume o andamento destas demonstrações com as seguintes palavras: por meio de certos processos de hipnose, se faz remontar os pacientes às suas vidas anteriores, como veremos adiante, passando pelos estados transitórios no outro mundo, e desta forma obtém-se os detalhes de todas as fases de suas existências passadas. O autor cita em seguida o exemplo do espírita espanhol Fernández Colavida, comunicado em 1900 ao Congresso de Paris por M. Estevam Marata. Um dia, Colavida quis experimentar se podia provocar em um sonâmbulo a lembrança de suas existências passadas. Magnetizou o médium em alto grau e mandou que dissesse o que tinha feito na véspera, uma semana, um mês, um ano antes, levando-o, assim, até a infância, que ele explicou com todos os pormenores. Encaminhando sempre o médium, contou ele sua vida no espaço, a morte de sua última encarnação e chegou a 4 gerações, de que a mais antiga era uma existência inteiramente selvagem. É preciso notar que, em cada existência, os traços do médium se modificavam completamente. Para conduzi-lo ao estado habitual, o magnetizador vê-lo voltar até a existência presente, e o acordou. Isso já foi feito em 1887. Depois tornaram-se famosas principalmente as experiências de Albert de Rochas, no início deste século.
Por meio de sonos hipnóticos ele teria conseguido reviver 11 encarnações numa só pessoa. Outros fatos semelhantes podem ser encontrados na abundante literatura reencarnacionista. Também Anne W. Besant e Lead Bitter, teosofistas, relatam tais casos de reencarnações comprovadas. Pois os partidários das vidas sucessivas consideram estas experiências como fatos probantes. Mas serão provas de vidas realmente vividas. Note-se, primeiramente, que, na história do hipnotismo, todas estas experiências são muito antigas. Quando as senhoras Blavatsky e Besant escreveram suas obras, o mecanismo intrínseco do sono hipnótico era ainda desconhecido. Também as profundezas do inconsciente e do subconsciente foram desvendadas muitos anos depois. Naquele tempo os autores depositavam grandes esperanças no hipnotismo, mas que posteriormente não foram confirmadas pelos fatos. Deu-se mesmo o contrário, principalmente a partir das investigações sistemáticas da escola de Nancy. Pois sabemos hoje que os indivíduos hipnotizados revivem as mais ridículas e mesmo impossíveis sugestões. Basta, por exemplo, sugerir-lhes que são crianças, e já se comportam como crianças, falam como crianças, imitam suas tagarelices e caprichos, tentam mesmo engatinhar, escrevem com letra de criança, etc. Ou então sentem frio ou calor, procedem como reis ou soldados, sempre de acordo com o que lhes for sugerido. O interessante é que o próprio Coronel de Rochas fez também experiências inversas, sugerindo que o médium havia envelhecido, tentando portanto colocá-lo numa situação que certamente não era real e, no entanto, também então se comportava como ancião. Ora, esta experiência faz ao menos suspeitar que também as outras situações eram puramente imaginárias, sugeridas consciente ou inconscientemente pelo hipnotizador. Não é necessário que a sugestão seja consciente. Vale a pena lembrar uma página, interessantíssima para o nosso caso, do conhecido psicólogo Paulo Siuek. E suas palavras de advertência são de recear semelhantes sugestões, sobretudo em se tratando de sujeitos que no estado de vigília já acreditam nas reencarnações. E esta última consideração permite explicar um fato embaraçoso à primeira vista. Os espíritos que se manifestam nas sessões dos adeptos da escola de Allan Kardec, Espiritismo Latino, afirmam com muita energia a verdade da reencarnação, mas não menos fortemente a negam os que aparecem nas reuniões dos espíritas anglo-saxões. Essa espécie de cisma, que, bem se compreende, sumamente incomoda os espíritas, explica-se com toda a naturalidade pelo simples fato de não virem na realidade os defuntos assistir às sessões espíritas, são os médiuns, isto é, pessoas postas no estado segundo, que falam em nome dos espíritos. Falam evidentemente segundo seu próprio pensar e segundo as sugestões que recebem do ambiente. E é por isso que o médium anglo-saxão nega a reencarnação, muito simplesmente porque o espiritismo anglo-saxão repele a reencarnação, ao passo que o médium latino afirma a reencarnação, porque o espiritismo latino a afirma. Quem conhecer a hipnose, não através de lendas ou de livros, e sim praticamente, pela observação direta das experiências científicas, nenhuma importância dará aos depoimentos em favor da reencarnação que o Coronel de Rochas obteve de seus clientes. Os mais esclarecidos partidários da reencarnação confessam-no hoje. Em 1911, diz um deles, o Coronel de Rochas publicou um livro, no qual cita alguns fatos de reminiscência, provocados por meio da sugestão. Entretanto, esses fatos nenhum valor convincente possuem, porque pode ter a sugestão produzido ilusões de acordo com o que esperava o hipnotizador. Contar-nos este ou aquele sujeito, hipnotizado por um partidário da reencarnação,
pormenores de uma vida anterior, como se ela se lhe representasse na mente, e até tomar atitudes correspondentes à situação descrita. Disso não devemos concluir que a memória real dele está fazendo essa longínqua exploração e na verdade se esteja pondo ao par da vida nesses outros mundos, como desejam fazer crer certos adeptos dessa doutrina. E mais adiante, depois de outras interessantes considerações, Sweck conclui: as experimentações realizadas pelo Coronel de Rochas em sujeitos hipnotizados, fatos esses que com tanto gosto relembram os reencarnacionistas, por conseguinte, são inteiramente faltos de valor. Para que os leitores percebam a facilidade com que a sugestão pode alterar a personalidade dos hipnotizados, vejam, por exemplo, o caso seguinte, experimentado pelo professor Luz com a senhora Esther. Estando ainda esta senhora em estado de vigília, o professor lhe pediu explicar o que era a sugestão. Esther respondeu apenas que a sugestão consistia em dizer alguma coisa a alguém que dorme, mas não soube explicar, mesmo depois de um interrogatório bastante demorado. Em seguida ela foi hipnotizada e o professor lhe ordenou: sois o professor Luz e deveis agora dar a estes senhores um curso sobre a sugestão. Ela tomou logo a personalidade do Dr. Luz e, com a mesma entoação de voz e os mesmos gestos, repetiu textualmente o curso que o professor havia dado no ano anterior, ao qual Esther havia assistido não como estudante, mas como pessoa de experimentação. O Dr. Pudici, que relata este caso, acrescenta a seguinte consideração: suponhamos que, depois da morte do professor Luz, Esther se tivesse colocado por sugestão em um estado parecido e que tivesse dado de novo o curso do professor com as entonações, os gestos, os termos precisos, etc. Neste caso se poderia talvez crer que era o espírito de luz que se havia incorporado na médium Esther. Da mesma maneira, explica Pudici, que os hipnotizadores criam por heterossugestão novas personalidades, assim também os médiums, por autossugestão, podem criar outras personalidades. Mas, e isso é evidente, basta conhecer as leis do sono hipnótico, essas novas personalidades são simples e puríssimas criações da fantasia subconsciente do médium. No tempo de Allan Kardec, 1869, a psicologia, então incipiente, ainda não conhecia as leis do subconsciente, dos reflexos condicionados, dos automatismos, das personificações, das percepções extrasensoriais, do transe, da psicologia profunda e dinâmica, e assim se compreende que ele tentasse explicar tais fenômenos pela intervenção direta dos espíritos desencarnados. Hoje, porém, em vista dos resultados seguros da moderna psicologia experimental, semelhantes explicações manifestam uma mentalidade primitiva e atrasada, que poderá provocar apenas um indulgente sorriso nos lábios dos psicólogos. No próximo capítulo examinaremos o mais recente e mais famoso caso de regressão da memória, Brida e Murphy. 2. Os gênios. É inegável o fato de existirem homens excepcionalmente inteligentes. Sustentam os reencarnacionistas ser a alma do gênio mais evoluída que os espíritos dos homens comuns, o que é para eles prova manifesta de ter passado por numerosas vidas anteriores, nas quais se aperfeiçoou e evoluiu. E a fim de patenteá-lo, costumam recordar geralmente o seguinte princípio filosófico: que Deus não pode criar almas desiguais, mas que todas tiveram um início exatamente idêntico. Nesta lei da igualdade inicial de todos insistem muito. Para pôr em evidência a singularidade do gênio, os reencarnacionistas lembram que o homem genial não tem pai nem mãe nem posteridade da sua própria espécie, ele aparece de súbito, sem ascendência nem descendência genial. Que dizer a isso? A psicologia moderna não deixou de se interessar pelo caso singular dos gênios.
E o psicólogo Paulo Siuek já deu convincente resposta aos partidários da palingenesia. As afirmações dos reencarnacionistas, diz ele, estão longe de ser tão evidentes quanto nulo querem fazer acreditar. Ele lembra em seguida que será muito difícil provar que o gênio aparece de fato tão súbita e isoladamente como os defensores da pré-existência das almas gostariam que fosse. Pois, observa Siuek, como poderão eles provar que certos gênios não herdaram suas felizes disposições psíquicas dos próprios pais, quando estes eram pobres ou simples operários que, embora, talvez, fossem gênios, jamais tiveram oportunidades de manifestar sua genialidade? E como poderão os reencarnacionistas demonstrar experimentalmente que o gênio jamais transmite ou até que nem pode transmitir suas qualidades aos filhos? Pois sabemos pela biologia que a personalidade psíquica não depende apenas do pai, mas também da mãe. E, além disso, bom número de homens verdadeiramente geniais permaneceram solteiros a vida toda. Santo Anselmo, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, Soares, Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, etc., não se casaram e esta é a razão por que não tiveram filhos geniais. Não é necessária a reencarnação para compreendermos que não podiam deixar nenhum descendente genial. 8. Aliás, parece que os reencarnacionistas possuem uma noção pouco exata do gênio, como se este não tivesse nada de comum com os outros mortais, como se tivesse apenas intuições repentinas, como se já nascesse com soluções prontas para problemas até então insolúveis. As chamadas ideias geniais, pelo contrário, são geralmente o resultado de esforços conscientes, continuados e pacientes. Diremos antes com os entendidos que o gênio é uma atenção continuada, uma prolongada paciência, ou a paciência do bom senso. O caminho comumente seguido pelo gênio é este: estudar, pesquisar e aprender voluntariamente. A atenção de modo constante a um objeto de estudo único, eliminando todas as distrações. Isso supõe boa inteligência e vontade decidida, mas não supõe vidas anteriores. 3. As crianças prodígio. Pode-se dizer que o argumento científico predileto, sempre relembrado pelos reencarnacionistas, é tirado dos famosos casos de meninos prodígio. São crianças que sabem calcular, resolver problemas matemáticos, tocar piano, compor músicas, dirigir orquestras. Para os advogados da metensomatose, estes fatos são provas experimentais, científicas e certas de que as crianças em questão só podem ser a reencarnação de espíritos que em vidas anteriores cultivavam a música, a matemática, etc. Mas, diz o conhecido psicólogo espanhol, Dr. F.M. Palmes, aduzir esses casos como argumento em favor da pré-existência das almas, só pode ocorrer a homens que nada sabem da psicologia. E note-se, primeiramente, que os reencarnacionistas exageram frequentemente os feitos extraordinários de seus pequeninos heróis. Um dos exemplos mais citados é o caso de Blasio Pascal que, como eles propalam, aos 12 anos resolveu os teoremas da geometria, pelo que deve ser a reencarnação do próprio Euclides. Entretanto, um estudo objetivo da biografia de Pascal reduz notavelmente as fantasias reencarnacionistas em torno daquele menino de 12 anos. O pai de Pascal era engenheiro e matemático. E, Madame Perder, irmã de Blasio, quem nos conta que certo dia o pai surpreendeu o filho ocupado em um estudo sobre a tese 32 do primeiro livro de Euclides. Tratava-se do teorema que afirma que a soma dos ângulos de um triângulo é de 180 graus, portanto um dos primeiros e mais fáceis teoremas da geometria plana e não, simplesmente, os teoremas da geometria.
Para um menino naquela idade era isso sem dúvida excelente sinal de boa inteligência. Mas não era um fato propriamente anormal e de todo extraordinário ver um filho de engenheiro absorvido em tais problemas, quando ele via muitas vezes o pai preocupado com teoremas da geometria. Outra observação notável a respeito das crianças prodígio é a seguinte: depois de certo tempo a absoluta maioria delas perde a genialidade. A este respeito escreve o Wilhelm Steckel, especialista em doenças nervosas: a criança nervosa realiza a maior maravilha deste mundo, aprende a andar, a ler, a pensar mais facilmente que as crianças normais. É precoce, surpreendentemente espirituosa, faz perguntas inteligentes e dá respostas certas que deixam os de casa admirados. É tão sensível que consegue exprimir todos os afetos belos e feios dos adultos. Sua inteligência surpreende a todos. Quase sempre aprende com uma rapidez espantosa. Essas crianças nervosas são, muitas vezes, o tipo dos meninos prodígio. De milhares de meninos prodígio é raro obter-se um talento. Pedagogos experimentados mostram com razão que os melhores alunos, os chamados meninos prodígio, cujas notas eram o orgulho da família, só muito raramente se tornam grandes homens, enquanto que crianças aparentemente não talentosas, às quais uma natureza calma permitiu um lento desenvolvimento do cérebro, chegam a ser homens de importância e mesmo geniais. E mais uma terceira observação interessante que visa diretamente aos mais extraordinários meninos calculadores e meninos músicos de que a memória e que, de gás e de passagem, são extraordinariamente raros. O Dr. Antônio da Silva Melo colige boa série destes casos interessantes. Em todos eles repara-se o seguinte: as ditas crianças se distinguem apenas em bem determinado ramo, como se nele ou fossem especializadas, mas nas outras atividades prosseguem como as demais crianças daquela idade, infantis, sem saber conversar, mesmo sobre banalidades. E mais, em todos os casos indicados trata-se de processos mentais, operando automaticamente, fora da alçada da consciência como tal, matemática, música. Porquanto, observa Silva Melo, em relação aos prodígios de cálculo, é preciso considerar que o mecanismo de tais operações deve ser extremamente simples, pois as próprias máquinas de calcular podem realizá-las, sem qualquer raciocínio. Já Schopenhauer havia afirmado que a atividade mental mais baixa era a aritmética, pois é a única que pode ser executada por meio de máquinas. A matemática e os números podem conservar-se alheios à inteligência, como tem sido demonstrado pelo aparecimento de extraordinárias capacidades de cálculo, por vezes em indivíduos inferiores ou mesmo imbecis. Silva Aiello pensa que coisa semelhante se poderia, talvez, dizer da música, e, provável que a música dependa de dados semelhantes aos da matemática, no sentido de trabalhar com valores e grandezas que guardam entre si relações precisas e que se traduzem pelo ritmo, a harmonia, a melodia. 4. As reminiscências. Algumas pessoas aprendem com rara facilidade, de forma que dão a impressão de estarem apenas acordando conhecimentos latentes. Isso seria a prova de vida anterior. O argumento é velho. Vem de Platão que, como já vimos em capítulo anterior, também defendeu a metensomatose, a palavra, aliás, vem dele. E, o célebre processo da maiêutica, que Platão atribui a Sócrates. No Mênon refere Platão um caso típico deste gênero. Mediante uma série de perguntas apropriadas ele consegue arrancar do escravo de Mênon respostas que revelavam, assim julgava o filósofo, a aquisição de conhecimentos numa vida anterior à união da alma com o corpo.
E assim todos nós teríamos múltiplos conhecimentos em estado latente e que não foram adquiridos na presente encarnação, nascemos com eles e, portanto, devem ter sido adquiridos numa vida precedente. Já Santo Agostinho criticou severamente esta argumentação do velho filósofo grego. Se Platão, diz ele, pôde obter de um homem sem instrução respostas tão acertadas, foi unicamente porque ele as sugeria pelo próprio modo por que o interrogava. À proporção que lhe faziam perguntas bem graduadas e bem coordenadas, o escravo via o que lhe apontavam e contava o que via, explica S. Agostinho. Por outro lado, a maior ou menor facilidade com que costumamos aprender depende inteiramente das disposições psíquicas que regulam as relações entre alma e corpo. A idiotia, a imbecilidade, a debilidade mental e outras formas de psicopatias lesionais, orgânicas e toxi-infecciosas, são o resultado de lesões do organismo. O defeito não está na alma como tal, nem pressupõe necessariamente um espírito defeituoso, atrasado ou pouco evoluído. Qualquer manual de psicologia experimental esclarece facilmente este ponto. O mesmo pode dar-se com os espíritos aparentemente mais evoluídos, aneu-os disposições orgânicas e fisiológicas que tornam a apreensão mais fácil, mais imediata e intuitiva. 5. As recordações das crianças. Há crianças que, ainda sem nenhuma experiência na vida atual, começam a contar histórias repletas de dramática animação. São recordações do passado imediato, repetem com ânimo pesante os defensores da reencarnação. Forçoso é reconhecer que os adeptos da doutrina reencarnacionista são de fato pouco exigentes. Pouco exigentes e muito primitivos. Quem não ouviu uma criança relatar acontecimentos a que ela mesma assistiu? E, conhecida a liberdade com que elas enfeitam suas historiazinhas e alteram os fatos. A fantasia das crianças não pode ser argumento sério para provar qualquer coisa. 6. Os iniciados. Mas, retrucaram os reencarnacionistas, se não podemos basear-nos nas fantasias das crianças, então vejamos gente adulta e ponderada, Pitágoras, Empédocles, Buda, Blavatsky, Bezante e outros, todos eles são pessoas respeitáveis, que em pleno estado consciente se recordam de suas vidas passadas. São os famosos, iniciados, seguidamente apresentados pelos fautores da palingenesia. Também aqui no Brasil temos desses, iniciados, no Rio de Janeiro, Avenida Getúlio Vargas, instalou-se o Senhor Oceano de Sá, persuadido de ser a reencarnação de João Batista. Por isso faz questão de ser chamado Mestre Iocanã. Em São Vicente, Santos, mora atualmente o escritor italiano Pietro Ubaldi, a reencarnação de São Pedro Apóstolo. Em Uberaba, Minas Gerais, está Chico Xavier, reencarnação do apóstolo S. André. No Rio Grande do Sul descobrimos outra reencarnação importante, a de São João Evangelista. Na verdade, os espíritas têm razão quando dizem que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Há pouco, um dos mais conhecidos espíritas patrícios nos escrevia uma carta em que revelava sermos a reencarnação do Papa Inocêncio I. Em julho de 1954 falávamos em Santos, quando certa senhora muito distinta nos meios espíritas daquela praça, presidente de um grupo de 54 centros, comunicava, pela Rádio Cultura São Vicente, aos seus fiéis e crédulos seguidores ter recebido notícia certa, do além, naturalmente, de que Frei Boaventura seria a reencarnação do imperador Nero. Onde conceder que Nero já fez progressos notáveis em sua nova encarnação. Para fazer penitência, fez-se frade menor e já não persegue a ferro e fogo, mas sempre continua com a mania de perseguir.
Num outro centro espírita, do Rio, fizeram baixar o espírito de Frei Rogério que revelou minha terceira reencarnação. Numa fui o Papa Silvestre, noutra Domingos de Gusmão e agora esta miséria. Os umbandistas anunciaram em grandes letras de seu jornal que, numa encarnação anterior, fora Torquemada. Enfim, sempre gente importante. Aliás, surge aqui uma nova e curiosa forma de megalomania. Todos aqueles que declararam lembrar-se de vidas anteriores foram sempre personagens importantes. Douglas Home garante que já teve a honra de encontrar ao menos 12 Marias Antonietas, 6 ou 7 Marias Stuart, uma multidão de São Luíses e outros reis, uns 20 Alexandres e Césares, mas nunca um simples João ninguém. Se não, basta entrar em qualquer manicômio para ter muita probabilidade de dar com mais meia dúzia de personagens importantes. Ponto. Em vez de analisarmos o valor das recordações dos iniciados, e que encontram sua explicação cabal nas enfermidades da memória, nos fenômenos da sugestão e autossugestão e sobretudo na doença da megalomania, queremos apenas citar uma passagem do distinto espírita e reencarnacionista Leon Denis, na qual ele nos mostra o caminho pelo qual chegou a conhecer suas vidas anteriores. Pelo que me concerne pessoalmente, já pude colher algumas provas de minhas vidas anteriores. Consistem essas provas nas revelações que me foram feitas em lugares diferentes, por meio de médiuns que se não conheciam e que jamais tiveram relações entre si. Tais revelações são concordes e idênticas. Além disso, logrei verificar-lhes a exatidão pela introspecção, isto é, por um estudo analítico e atento do meu caráter e da minha natureza psíquica. Esse exame me fez descobrir muito acentuados em mim, os dois principais tipos dos homens que realizei no curso das idades e que dominam todo o meu passado, o monge estudioso e o guerreiro. Ser-me-ia possível e juntar numerosas impressões e sensações que me permitiram reconhecer, nesta vida, seres já encontrados anteriormente. Creio que muitos homens, observando-se com atenção, conseguiriam constituir seu passado prenatalício. Se não nas minúcias, pelo menos nas grandes linhas. Eis aí um método, científico, para reconstituir nosso passado. Na verdade, pouco exigentes e muito primitivos, os reencarnacionistas. 7. As semelhanças. Eis novo argumento. Morre certa pessoa, tempos depois nasce outra, extraordinariamente semelhante à falecida, sinal de que estamos diante da mesma pessoa em duas encarnações diferentes. Não se admiram os reencarnacionistas que um filho seja semelhante ao pai ou à mãe, acham que isso é muito natural e perfeitamente explicável, sem precisar recorrer à metensomatose. Mas nasce uma criança parecida com o falecido avô ou bisavô ou algum outro parente, e logo o reencarnacionista fica assombrado e pensa que, só a pluralidade das existências estará em condições de explicar coisa tão extraordinária. A este respeito escreve-se o argumento a favor da reencarnação que se vai buscar numa semelhança acidental entre duas pessoas, uma das quais nasce após a morte da outra, revela a ignorância total de certos estudos sobre a questão da hereditariedade recentemente publicados. Não só as qualidades estritamente físicas, cor, as feições, altura, etc., como também as propriedades psíquicas podem transmitir-se pela hereditariedade. Mas nem mesmo é necessário serem consanguíneos, para que duas pessoas possam parecer extraordinariamente semelhantes. Quando o reencarnacionista vê o sósia de seu amigo, ambos simultaneamente vivos, ele não vê nisso nenhum mistério inexplicável, nem sente necessidade nenhuma de recordar a doutrina da reencarnação para esclarecer a existência do sósia.
Mas basta-lhe encontrar dois indivíduos semelhantes um após a morte do outro, e logo proclamará que fora da reencarnação não há justificação para o caso. 8. Os sonhos. Para os partidários da pré-existência da alma, os sonhos, ou ao menos alguns deles, não teriam explicação, a não ser como recordações inconscientes de outras existências. Allan Kardec expõe no capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação kardeciana, a teoria espírita sobre o sono e os sonhos. Não fosse tão longo esse tratado 213 a 221, e o transladaríamos todo para estas páginas. Pois basta tê-lo lido, para termos sua refutação. O primitivismo, no caso, é flagrante. Temos algumas amostras. No número 401 pergunta Kardec: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Como sempre, a interrogação é dirigida diretamente aos espíritos superiores, do além, com os quais estava Allan Kardec em quase constante comunicação. Eis a resposta: não, o espírito, a alma da pessoa que está dormindo, jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando exigir então de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Kardec continua seu interrogatório no número 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta do além: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito, a alma, mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te, e, a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. E assim continuam os esclarecimentos dos espíritos, ainda através de longas páginas. Chegam mesmo a nos ensinar ser possível visitar durante o sono pessoas vivas e conversar com elas, que, naturalmente, também dormem. Pois Allan Kardec pergunta no número 414, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? A resposta é clara, certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos, durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Em suas obras póstumas Allan Kardec é mais preciso e resume assim suas teorias. Durante o sono, apenas o corpo repousa, o espírito, esse não dorme, aproveita-se do repouso do primeiro e dos momentos em que sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser,
no gozo então da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo, qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre aquele por um laço fluídico que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço só a morte o rompe. Particularmente interessante é essa alusão ao laço fluídico, ou cordão fluídico, que liga a alma com o corpo. Em outra obra assim escreve o mestre espírita: durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo, quando a sua presença se torna necessária. Afiança-nos Kardec que esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. E, uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. Devem ser enormes, esses laços fluídicos. Na verdade, a psicologia do além é positiva, clara, simples, primitiva. 9. A paramnesia. Não é raro o seguinte fenômeno: encontramo-nos pela primeira vez em determinado lugar, somos plenamente conscientes de que nunca estivemos aqui. De repente, porém, paramos e temos então a nítida impressão de que já vimos aquilo. E ficamos a parafusar quando foi que vimos isso. E se não quando se aproxima de nós um reencarnacionista, ao qual expomos nossa perplexidade, e ele, com extraordinária desenvoltura, resolve facilmente nosso problema. O Senhor viu isso numa encarnação anterior. Eis o novo argumento. Os psicólogos dão a este fenômeno a designação de paramnesia. Ainda não está suficientemente esclarecido. Mas algumas observações nos facilitaram sua elucidação. Nem sempre podemos ter plena certeza que de fato nunca estivemos no tal lugar. E, conhecido o caso contado por T.H. Ribot, certo cavaleiro, de temperamento muito artístico, faz uma excursão pelos arredores do castelo do condado de Sussex. Chega ao portão e, súbito, sente a impressão vivissima de já o ter visto. Mas ainda, parece-lhe ter visto também as pessoas que nesse momento estão no caminho da ronda e os jumentos estacionados diante da porta principal. Em extremo surpreendido, pede esclarecimento à mãe. Conta-lhe esta: quando ele tinha 16 meses, fora levado àquele mesmo lugar, haviam-no transportado num cesto às costas de um jumento e tinham-no deixado embaixo, com os animais e os guias, enquanto os excursionistas subiam pela escada para cima do portão. Outra advertência a não esquecer: há muitas coisas parecidas e pode, portanto, bem ser que aquilo que vimos não era precisamente o mesmo, mas apenas coisa semelhante. Acontece também que a coisa vista já foi descrita em algum livro que lemos ou num cinema que dela tratava, ou já tivemos alguma fotografia daquilo ou ainda, e o caso não é raro, já sonhamos alguma vez com coisa semelhante. Aliás, nos casos de paramnesia, não temos apenas a impressão de já termos visto certo lugar ou determinada região, mas também certas pessoas, certas circunstâncias, certas casas, etc. E isso se dá mesmo quando as tais casas, circunstâncias ou pessoas ainda são bastante novas ou recentes e, portanto, quando elas ainda não existiam antes da nossa atual encarnação. Ao menos nestes casos os reencarnacionistas não poderão, de jeito nenhum, apelar a vidas anteriores. Só isso basta para mostrar que o problema da paramnesia não pode ser solucionado satisfatoriamente pela reencarnação. E que, por conseguinte, também não pode ser considerado argumento em favor da palingenesia.
10. As tendências e inclinações. Algumas crianças sentem forte inclinação para determinada profissão ou arte. Querem ser soldados, aviadores, engenheiros, marceneiros. Outras querem estudar para padre, para médico, advogado ou para outra profissão qualquer, mas sempre bem determinada. São fatos indiscutíveis. Como explicá-los? Pela reencarnação, respondem apressadamente os partidários das vidas sucessivas, não há outra explicação possível. Para que os reencarnacionistas possam sustentar semelhante conclusão, deverão forçosamente defender que tais tendências e inclinações são todas inatas, no sentido próprio desta palavra. Ora, será bem difícil provar esta tese. Quando, por exemplo, a criança declara que quer ser aviador, artista de cinema ou de televisão, locutor de rádio, será penoso sustentar que se trata verdadeiramente de inclinações inatas ou congenitas. Pois o reencarnacionista, para ser consequente em sua tese, deveria conceder que a criança em questão era aviador, artista de cinema ou de televisão, locutor de rádio, etc., em vida anterior. Ora, a aviação, o cinema, a televisão, o rádio, etc., são invenções recentes, não existiam no tempo das vidas anteriores destas crianças. No caso, o absurdo da explicação reencarnacionista é manifesto. Deve, pois, haver outros fatores psicológicos que esclareçam as tendências e inclinações em questão. A psicologia, com efeito, não vê nisso nenhuma dificuldade especial. Se uma pessoa ouvir, desde a infância, elogiar certa arte ou certa ciência, terá provavelmente opinião muito lisonjeira dessa arte ou dessa ciência que para ela assim se tornará uma espécie de ideal. Uma vez concebido esse ideal, naturalmente a criança trabalhará para realizá-lo, e tanto mais que um talento particular lhe granjeia a admiração dos companheiros. Despertando nele as forças latentes da ambição, concentrando em torno de um fim único as aspirações e as energias do espírito, esse primeiro êxito prepara novos progressos, e assim o talento se desenvolverá de modo notável.